Eu sempre fui uma pessoa independente, sabe? Desde sempre eu nunca gostei de depender. Não por egoísmo ou por arrogância, mas eu sempre tive aquela coisa comigo de aprender para fazer, para não ficar precisando, dependendo dos outros. Eu sempre tive a consciência de que todo mundo precisa de todo mundo, mas eu não queria ser um encostado que dependesse das pessoas para tudo, até das coisas mais simples. Então eu já aprendi a ser independente logo cedo. Quando eu ainda era criança, eu vendia picolé, eu trabalhei em lugar que construía placas, né? Hoje em dia ninguém mais constrói casas nem muros de placa, mas antigamente era muito popular as placas. Eu já trabalhei também nisso, já trabalhei em plantar eucalipto em horta. Enfim, eu já trabalhei de tudo um pouco. Se eu fosse assinar carteira naquela época, eu acho que uma carteira só não daria, né? Só que eu era de menor e não podia assinar carteira, mas eu fazia de tudo um pouco, né? Então eu era super independente, até que chegou um momento, né, em que tudo mudou. Toda aquela minha independência acabou, toda aquela minha, enfim, né, eu não sei explicar, né, o impacto que isso causou na minha vida, porque o impacto foi muito grande, né? Porque uma pessoa independente, de repente, ela passa a ser dependente dos outros, até nas questões mais simples e mais básicas, né? E foi o que aconteceu comigo, né? Com 12 anos eu comecei a sentir fraqueza nas pernas, né? E comecei a cada dia que se passava eu piorava cada vez mais, até que quando eu estava ali com 13 anos, né? Poucos dias antes de eu completar 14 anos, né, eu fiquei sem andar. Eu faço aniversário dia 23 de dezembro e fiquei sem andar no dia 1º de dezembro, né, ou seja, no mês do meu aniversário. Então, o meu aniversário de 14 anos eu passei internado no hospital da capital, né, e passei o meu aniversário, e como o meu aniversário antecede o Natal, eu passei também o Natal, o Ano Novo, tudo ali internado. Enquanto as pessoas estavam lá fora comemorando, soltando os fogos, eu estava dentro do hospital gritando de dor, porque eu sentia muita dor naquela época. Então por isso que esse dia foi o dia que eu morri. Porque imagina você ter independência, você ser independente e de uma hora para outra você passar a depender de todo mundo para tudo, né? Eu sempre fiz tudo, eu nunca gostei, né, de ficar esperando para as pessoas para fazer algo por mim, nem para mim, né? Meu pai trabalhava para sustentar a casa, mas se eu quisesse uma roupa nova, eu vendia picolé para poder juntar dinheiro para comprar essa roupa. De repente aparecia um brinquedo naquela época, lançamento, e meu pai não tinha condição de comprar porque o dinheiro era só para comida dentro de casa, trabalhar para juntar dinheiro para comprar aquilo que eu tanto queria, sabe? Então, e isso não era uma coisa assim, assim, nossa, eu vou ter que trabalhar, não, era uma coisa que me dava prazer, eu batalhar para ter as minhas coisas. Sempre fui assim, de batalhar para ter as coisas, nunca fui de esperar que as coisas acontecessem de repente, do nada na minha vida, sem eu ter lutado para conseguir, né? Então toda aquela minha independência acabou no dia 1º de dezembro de 2005, que foi quando eu fiquei sem andar, né? Dia 1º de dezembro de 2005. E eu me lembro como se fosse ontem, sabe? Eu fiquei ali quase 2 anos esperando uma vaga em Goiânia e essa vaga não saía. E enquanto essa vaga não saía, eu ainda estava andando, eu estava arrastando a perna, eu estava com fraqueza nas pernas, não conseguia dar muitos passos e nem andar muito longe, mas eu ainda estava andando. Só que o processo em que eu fiquei esperando até essa vaga sair em Goiânia levou muito tempo, e foi quando eu fiquei sem andar. Nesse tempo que eu fiquei de espera, quase 2 anos, foi o tempo que eu fiquei sem andar. E quando eu fiquei sem andar, eu fui internado imediatamente no mesmo dia, no Hospital Evangélico de Rio Verde, né? E foi esse o dia 1º de dezembro. E curiosamente, foi só eu ficar sem andar, com 1 semana a vaga em Goiânia saiu. Fiquei 2 anos esperando e essa vaga não saía, porque médico nenhum conseguia detectar a minha doença. E eu fiquei 2 anos nessa espera e nada dessa vaga sair. Mas quando eu fiquei sem andar,
com uma semana a vaga saiu. Então eu fui internado quando eu fiquei sem andar, no dia 1º de dezembro, e no dia 8 de dezembro eu já estava sendo transferido para Goiânia. E foi esse o dia que eu morri, porque, como eu disse, eu sempre fui independente. As pessoas que me conhecem hoje, né, elas conseguem ver essa característica em mim, porque essa essência de mim nunca mudou. Eu continuo sendo aquela pessoa ativa, aquela pessoa que gosta de ter ideias, aquela pessoa que é cheia de projetos, aquela pessoa de atitude mesmo, sabe? Aquela pessoa que não espera para acontecer, ela vai lá e faz acontecer. Então quem é próximo de mim, quem me rodeia, quem anda à minha volta, vê muito isso, né? Porque eu elaboro muitos projetos e eu vou lá e coloco em prática, por mais improvável que seja, por mais impossível que seja, eu acredito que vai dar certo e eu vou lá e faço, né? Foi através disso que eu consegui essa cadeira, né? Um projeto que praticamente para o ser humano não ia dar certo, né? Eu tive muito mais desapoio do que apoio, né? Mas mesmo assim eu acreditei que ia dar certo e hoje eu estou aqui com essa cadeira, né? Não seria fácil, nossa, conseguir 10 mil reais para arrecadar para comprar essa cadeira, mas eu acreditava que esse projeto ia dar certo. Então eu sempre fui uma pessoa de atitude e essa essência eu trago comigo até hoje. Eu nunca gostei de ficar parado. Quando eu fico parado, eu sinto como se eu estivesse morrendo, sabe? Eu preciso estar em ativa, eu preciso estar em atividade para poder me sentir vivo, né? Eu já até falei muitas vezes para mim mesmo, vou desacelerar um pouco, vou diminuir a minha participação na obra de Deus, vou ficar mais quieto um pouco, vou diminuir, só que eu não consigo, sabe? Quando eu falo assim, quando eu elaboro um projeto e aquele projeto dá muita dor de cabeça para executar, sabe? Porque todo projeto que a gente faz, assim, parece que sempre acontece um monte de impedimento até dar certo. No final dá tudo certo, mas o processo é que é dolorido, né? Aí eu falo para mim mesmo, não vou mais elaborar projeto tão cedo. E no dia seguinte já tô eu pensando em mais alguma coisa para fazer, para poder ter mais dor de cabeça, mas é porque eu não consigo ficar parado, sabe? E depois que eu me converti, isso ficou muito mais intenso, porque quando eu fiquei sem andar, eu ainda não era convertido. Então eu já tinha essa atitude, eu já tinha essa ideia, essa mania de ficar criando projetos, mas depois que eu me converti, isso ficou muito mais forte em mim, porque todos os meus projetos são voltados para a obra de Deus. Até quando é um projeto pessoal, eu penso em abençoar a obra de Deus, né? Então isso comigo não morreu, né? Então e todo ano, né? Voltando ao assunto, todo ano, quando chega dia 1º de dezembro, é um ano assim que passa tanta coisa na minha cabeça, passa um filme de toda a minha vida, de toda a minha história, de tudo que eu já passei, né? De tudo que eu poderia ter vivido se eu não tivesse ficado sem andar, sabe? Eu fico pensando, será que eu teria conquistado isso? Será que eu teria conquistado aquilo? Será que eu teria casado? Será que eu já teria minha casa própria? Será que eu já teria, enfim, será que eu teria realizado aqueles sonhos que eu tinha antes? Então, e quando eu penso que já se passaram 16 anos, né, que eu já estou sem andar, completar agora dia 1º de dezembro de 2021, quando eu penso que já se passaram 16 anos, aí é que aquela tristeza no meu peito aumenta, porque 16 anos não são 16 dias. 16 anos é muito tempo, e quando eu paro para pensar nisso, me vem uma certa frustração, né? Eu começo a me deprimir. Então toda época, todo final de ano, quando chega nessa época, me causa essa tristeza, sabe? E também porque final de ano é a época que aconteceram tudo de ruim na minha vida. Todas as tragédias da minha vida aconteceram no final de ano, né? Dia 17 de novembro era o aniversário do meu irmão. E dia 19 foi quando ele morreu, 2 dias depois do aniversário dele. Então todos os anos nessa época, dia 17 eu me lembro dele, dia 19 eu me lembro que hoje ele poderia estar ali completando seus 32 anos, né? Ele era 2 anos mais velho do que eu, né? E dia 1º de dezembro foi quando eu fiquei sem andar, em 2005, né? E dia 23 de dezembro é o meu aniversário, e então é uma data que também eu não tenho prazer em comemorar aniversário. Infelizmente, quando chega essa época do ano, é uma época que eu tenho vontade de me esconder dentro de uma caverna, como aconteceu com o profeta Elias, né? Que
foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento e ainda assim desejou a morte. E eu posso dizer que essa época do ano é a época que eu tenho esse desejo, sabe? E é uma tristeza muito grande porque são 16 anos já, nem sem andar. Quando eu fiquei sem andar eu já estava ali com 13 anos ainda e agora eu já estou com 29, então imagina você com 13 anos e de repente você já está com 29. Eu sinto como se a minha infância tivesse sido roubada, como se a minha adolescência tivesse sido tirada de mim. Por isso que muitas vezes eu me sinto um jovem, um adolescente, porque eu não vivi essa fase da minha vida. Eu não tive uma fase rebelde, apesar de que eu nunca fui de ser rebelde, né? Mas eu não tive essa fase de adolescente energético. Então, às vezes, eu me sinto como se eu ainda tivesse 13 anos, como se eu ainda tivesse, como se eu fosse um jovem adolescente. Então, dia 1º de dezembro de 2005 foi o dia que eu morri. Mas eu tô aqui, né? E eu creio que muitas vidas foram salvas através da minha vida. E muitas almas foram resgatadas através de mim. É um prazer que eu tenho muito grande de pregar a palavra do Senhor, né? E se eu morresse hoje, eu teria essa convicção de que a minha vida não foi em vão.